Bom dia, então. Vamos iniciar o webinar aí. Obrigado pela presença de todos, aí disponibilizar uma hora do seu tempo aí para a gente conversar um pouco da parte de válvula de segurança e a NR13 aplicada a elas, né? Então, a gente vai conversar alguns pontos específicos da NR13, mais voltado também para a área de caldeiras, para que a gente possa entender a parte que a NR13 trata válvulas de segurança, onde normalmente estão as dúvidas. Então, a gente vai abordar 3, 4 pontos principais da NR13 e entender um pouco aí da parte de válvula de segurança que a gente tem no portfólio, que existe no mercado como um geral, como especificar, enfim. Bom, a gente botou aqui na tela inicial o padrão europeu e o padrão americano, né? O padrão europeu segue a famosa norma DIN, então são as duas grandes normas, e o americano usa a famosa norma ASME. E aí, o americano, como é muito voltado para a indústria petróleo, óleo e gás, enfim, eles trabalham muito na ASME, e eles têm algumas normativas chamadas API, American Petroleum Institute, o Instituto de Petróleo Americano, que ela define algumas normativas de dimensionamento, de especificação, né? Ela define algumas questões de manutenção das válvulas, e aí existem outros selos. Além desses, existem os selos, por exemplo, famoso ASME 8, ASME 1, que a gente mais conhece aqui, o famoso selo VR. Então, ASME 1, válvulas de segurança aplicadas em caldeiras. ASME 8, válvulas de segurança aplicadas em tubulação. E o selo VR é Valve Repairing. Tudo isso, para a gente ter esse selo, você precisa ter um laboratório credenciado junto à National Board, que é o famoso selo NB, né? E ele baseia em cima das normas ASME para dimensionamento e especificação da válvula, inclusive a parte de projeto da válvula, certificação de vazão. Então, a válvula ela recebe um selo UV, por exemplo, quando é uma ASME 8, Unfired Vessel, né? Vaso não submetido a fogo. Então, uma válvula ASME 8 ela tem o selo UV e o selo NB. Uma válvula que passou por reparo, por uma manutenção, você precisa trocar essa plaqueta e ela passa a ter um selo VR e o selo NB do lado. Quer dizer, ela foi reparada, ela foi feita alguma manutenção, alguma intervenção. E tudo isso é procedimentado, é certificado pela National Board, que é uma certificadora americana. E hoje no Brasil são pouquíssimas as empresas que possuem essa certificação. Que eu conheço, eu sei de 3, né? 2 existentes e uma em homologação, que eu acredito que talvez até já foi homologado. Então, nossas fábricas na Alemanha, como nos Estados Unidos, elas têm esses selos, e aí as válvulas podem ser feitas a manutenção conforme essas condições lá, tanto na nossa matriz alemã, como na nossa subsidiária, que é Estados Unidos. Então, existe esse padrão, o padrão europeu, basicamente, é muito similar à ASME 8, na questão construtiva, questão de diferencial, enfim, e aí essas válvulas aqui, que são as ASME 8 americanas certificadas também, condição operacional, elas são muito próximas, são muito parecidas. Então, a gente pode adotar com toda certeza uma válvula DIN, uma válvula ASME 8. Obviamente, se esse vaso, se essa ponto de instalação não for certificado ASME, você pode colocar uma válvula DIN, que ela vai atender todos os requisitos técnicos para esta instalação e esta operação. Tá? Mas vamos lá. Por que eu uso válvula de segurança? Primeira coisa, falha humana. Então, o cidadão vai lá numa válvula redutora de pressão e abre o bypass. Então, operou errado, ajustou o set point e acima, e para proteger o equipamento, uma falha humana, ele acaba aumentando a pressão e disparando a válvula de segurança. Uma falha técnica, eu tenho a válvula de controle, eu tenho um CLP ou uma própria válvula com uma falha mecânica ou elétrica, ela pode comprometer o sistema, abrir essa válvula redutora de pressão e fazer o disparo, aumento de pressão e, consequentemente, o disparo da válvula de segurança. E outros motivos, quando essa válvula de segurança ela está num reator. Tá? Essa válvula de reator, dependendo da reação que você está tratando e produzindo lá dentro,
você aquece essa reação para que ela entre ela inicia a reação e para que isso ela comece a soltar calor, soltar energia, aquecer. E se esse aquecimento gera gases, vapores dentro do reator que pressurizam ele, aí você tem a válvula de segurança para sua proteção. Óbvio que antes de abrir uma válvula de segurança, você tem a camisa de resfriamento desse reator. Então, a reação vai acontecendo, a reação exotérmica, vai liberando calor e, com isso, tem uma malha, uma camisa que circula água fria para resfriar e consumir essa energia térmica gerada pela reação. Mas vamos lá, pontos importantes da NR13. Aqui eu peguei mais do lado de caldeira, que o pessoal normalmente acaba batendo bastante. Tá? Válvula de caldeira deve ser dotadas nos seguintes itens, e aqui o 13.4.1.3. Válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à pressão máxima de trabalho admissível. Gente, na plaqueta da caldeira, quando está marcado lá PMTA, pressão máxima de trabalho admissível, não quer dizer que a caldeira vai operar naquele ponto. É um erro muito comum isso. Pressão máxima de trabalho admissível é o limite de ajuste da válvula de segurança. Isso é a nossa NR13, deixa isso muito claro. Então, você deve operar com um ponto muito abaixo, 10%, 7% abaixo dessa PMTA, e a válvula de segurança deve estar ajustada no máximo nessa pressão de abertura. Então, igual a pressão de abertura dela é igual a PMTA da caldeira. Outro ponto importante, inspeção periódica da válvula de segurança. Né? Inspeção de segurança periódica vai junto com o exame interno e externo da caldeira. 12 meses para caldeiras categoria A, B, 15 meses para as caldeiras de recuperação de álcalis, de qualquer categoria, e 24 meses para caldeiras de categoria A, desde que 12 meses sejam testadas pressões de abertura das válvulas de segurança. Então, caldeiras aí, categoria A, acima de 20 kg/força por centímetro quadrado, são caldeiras que, dependendo do caso, você pode estender a inspeção dela, mas as válvulas de segurança devem ser testadas anualmente. Teste de acumulação, teste de funcionamento, teste de abertura da válvula. Tá? E a categoria A, as caldeiras aí, categoria B e C, que são caldeiras menores, na verdade são caldeiras que vão ter que fazer o teste a cada 12 meses, isso é mandatório. Tá? Nessa inspeção, quando é feita essa inspeção da caldeira, você precisa, isso está na norma, nesse item 13.449, válvulas de segurança de caldeiras devem ser desmontadas. Então, teste online não é aceito conforme NR13. Não pode ser utilizado para inspeção anual. Então, você quer fazer uma inspeção intermediária num teste online, legal. Então, a cada 6 meses, testar a válvula de segurança. Mas a NR13, nesse item, ela deixa muito claro que a válvula ela deve ser desmontada, inspecionada e calibrada com prazo adequado à sua manutenção. De novo, os 12 meses para a caldeira categoria B ou C, isso é prazo máximo. Agora, se é uma válvula de segurança, se você começa a fazer um plano de manutenção dela, você observa que ela já começa a vazar, começa a causar pequenos travamentos, você pode reduzir esse plano de acordo com o histórico de manutenção dessa válvula. Tá? Então, o prazo definido pela norma é limite máximo, você pode ir diminuindo se necessário for. E as válvulas soldadas, essas sim, elas devem ser testadas em campo com frequência compatível. Tá? Aí sim o teste online pode ser aplicado para válvulas soldadas. Porém, válvulas que permitem, que são possíveis desmontar, devem ser desmontadas em bancada. Tá? Deve ser retirado, desmontado interno, verificado como é que está a situação de bocal, de obturador, como é que está a situação da mola, se não tem alguma corrosão. Tudo isso, se não tem uma oxidação interna, para ver se não pode causar um travamento, principalmente. Tá? Então, tem que cuidar com essa questão. Esse teste online, pelo que eu estive pesquisando, ele já pode ser homologado pela NB
porém a nossa NR13 aqui ela tem uma certa resistência quanto a isso. Então, cuidado na hora de contratar um teste online para verificar com ele se realmente é possível validar, verifica principalmente com o engenheiro responsável dessa caldeira. Se ele homologar e se a empresa do que tem o teste online homologar, aí vocês estão cobertos perante a norma. Bom, acionamento manual das válvulas de segurança, o item aí 10, né? 13.4.4.10. As válvulas de segurança instaladas em caldeiras categoria B devem ser testadas periodicamente conforme segue. Pelo menos uma vez por mês. Acionamento manual da alavanca durante a operação da caldeira sem tratamento de água. Então, isso é mandatório. Toda vez aí, caldeira que não tem o tratamento de água, você precisa acionar essa válvula uma vez por mês para evitar travamentos, para evitar, evitar alguma oxidação, corrosão e garantir a funcionalidade dessa válvula. Caldeiras que tenham tratamento de água, elas devem ser acionadas manualmente quando condições anormais forem detectadas. Tá? Eu recomendo manter esse padrão pelo menos uma vez por mês. Mas, cuidado, gente. Válvula de segurança não é feita para ficar abrindo, não é feita para ficar acionando. Válvula de segurança é o último elemento de controle. Então, se essa válvula ficar abrindo várias vezes, se ela acabar disparando várias vezes, ela começa a criar um pequeno vazamento, que é normal, porque eu tenho um disco, você pensa um disco de ferro, caindo e batendo em cima de uma face de vedação de 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2, muito pequena. Então, imagina um bloco de disco ficar batendo em cima dela o tempo inteiro, vai causar vazamento. Então, ela não é feita para ficar abrindo. Então, o que a gente recomenda, como fabricantes, acionar uma vez por mês com pressão de operação da caldeira acima de 70% de pressão de ajuste. Então, se a segurança está ajustada para 10,6, no mínimo 7,6 de pressão de abertura para fazer o acionamento manual dessa válvula de segurança. E o acionamento manual não é puxar a alavanca e soltar. Tá? Fecha ela. Traz ela de volta para o ponto para evitar um impacto, evitar um vazamento na sede. Então, nós, como fabricantes, definimos e recomendamos que siga a norma. Se é pelo menos uma vez por mês, então faz uma vez por mês. Tá? O mínimo possível para não afetar a operacionalidade desta válvula de segurança. E aí vamos para os conceitos, porque a gente já mencionou pressão de trabalho, pressão máxima de trabalho admissível, PMTA. Então, o código vai depender do código de projeto. Então, ele vai definir qual é essa máxima pressão, lembrando que a válvula de segurança deve estar nesta pressão ou inferior. Tá? Pressão de operação é diferente. É a pressão que o vaso opera em condições normais. Uma margem razoável deve ser estabelecida entre pressão de operação e pressão máxima admissível. Então, o pessoal coloca normalmente aí um valor de 10%. Então, se a pressão de abertura da válvula de segurança está em 10 bar, PMTA da caldeira está em 10 bar, o razoável é trabalhar em 9. Existe válvula de segurança, e aí as ASME1, onde elas têm diferenciais de fechamento menores, onde você pode trabalhar até com 9,3, por exemplo. Tá? Mas, em média, se recomenda na casa de 10% para uma boa operação dessas válvulas de segurança. O que vai acontecer? No momento que ela está, se a pressão de operação for muito próxima à PMTA, a pressão de abertura da válvula de segurança, a válvula não vai chegar a fechar e ela já vai estar querendo abrir de volta. Então, ela não tem uma margem a ficar vazando o tempo inteiro. Isso danifica a sede e diminui sua vida útil. A válvula de segurança, ela tem estágios de abertura. Então, a gente está focando aqui na válvula de segurança. Ela tem a descarga inicial, que a gente chama de simmering, que é a primeira vazão de gases e vapores, ou quando ela está no válvula de alívio, água, que é aquele primeiro fluxo de água, que não é um fluxo contínuo, que ainda não é uma vazão à descarga inicial, não é uma descarga total. E essas válvulas de segurança, quando nós ajustamos a válvula em bancada, nós utilizamos a pressão de ajuste a frio.
é a pressão manométrica, onde ela vai ser ajustada em bancada de teste. Isso a gente coloca uma correção para contrapressão, o pessoal conhece às vezes também por CDTP, contrapressão e temperatura. Então, quando ela está submetida a vapor, onde essa mola vai aquecer, nós aumentamos um pouco a pressão de abertura dela de bancada. Então, vou pegar um exemplo. Se a válvula é para numa caldeira ou num vaso de pressão a vapor, um coletor, uma tubulação, estação redutora, abrir com 10 bar de pressão, essa válvula ela vai ser ajustada na bancada para abrir com 10.2, 10.3, mais ou menos. Para quê? Na hora que essa mola é aquecida, ela perde a força, ela perde esse 0,2 bar de força e abre no ponto desejado quando ela estiver aquecida e estiver em operação. Então, existe uma diferença entre pressão de abertura e pressão de abertura a frio e pressão de abertura de operação. Tem uma diferença. As válvulas de segurança também tem um ponto extremamente importante que ela pode variar até 3% sua abertura. Válvulas de segurança operadas por mola. Então, ela pode variar a abertura, porque a mola não é uma constante fixa. Então, ela tem suas variações conforme temperatura, conforme dilatação, desgaste. Então, ela pode ter pequenas variações de até 3% permitidos aí dentro das normas de ajuste de válvula de segurança de operação. Tá? E a pressão de abertura é onde ela vai efetivamente abrir. Tá? E como é que eu identifico se essa válvula abriu ou não na pressão correta? Existem alguns conceitos aqui nessa questão. As válvulas de segurança, normalmente essas válvulas DIN que a gente apresentou no começo do slide, ela tem um conceito de abertura de chiado inicial, descarga inicial. Então, a descarga inicial, o simmering dela é onde a gente já considera a pressão de abertura. Então, ela vai começar uma descarga, a pressão tem que subir mais um pouquinho, 3% em média, e aí ela dá o famoso pop de abertura, que aí ela faz a abertura rápida dela e faz a descarga da caldeira. As válvulas de alívio, elas já têm uma condição diferente, elas já vão descarregando mais proporcional. Né? Então, ela vai descarregando, e aí vai baixando, ela vai fechando lentamente. Então, ela não tem o efeito pop, que é uma abertura rápida. Existe válvula de segurança de efeito pop, onde o conceito construtivo dela define que a pressão de abertura dela é o pop. Então, vamos pegar o exemplo que o pessoal normalmente utiliza em caldeira. Né? O pessoal normalmente atrela que toda válvula de segurança, a abertura dela é o pop. Não é. Então, depende do projeto construtivo. Uma válvula de segurança onde sua definição de abertura é o pop, ela vai ter a condição de uns 3% antes começar uma descarga inicial, o simmering. Essa descarga inicial, ela vai ocorrer mais ou menos até uns 3% de aumento dessa pressão da caldeira, do vaso. E nesse ponto, quando ela subiu 3%, ela dá o famoso pop. O pop, ela abre a válvula de mais ou menos 20% do curso de abertura para 70%. Então, ela tem essa ação, essa abertura instantânea e fazendo a descarga. E com isso, você acelera, né, uma descarga mais rápida. Porém, de novo, conceito de abertura depende do modelo, depende do fabricante. Sobrepressão é o incremento da pressão acima da pressão de abertura da válvula de segurança. Lembra que ela deve ser igual a PMTA ou menor. Então, esse incremento ela pode subir a pressão. Em caldeiras, a gente fala sempre normativamente de sobrepressão de 3%. Então, a válvula tem que descarregar e a pressão do sistema não pode subir mais que 3% no teste de acumulação. E em caldeira, em vasos de pressão, as M8, estações redutoras, onde essa sobrepressão permitida é de 10%, quer dizer, a válvula abre com 10, ela pode chegar a 11. Uma caldeira abre com 10, ela pode chegar a 10,3. Então, são conceitos construtivos diferentes também para garantir, e principalmente, isso está mais atrelado ao dimensionamento da válvula de segurança do que a própria construção mecânica dela. Então, quando eu dimensionar uma válvula, eu vou ter que dar uma superdimensionada para considerar 3% de sobrepressão. Então, às vezes, ela pode cair num diâmetro acima para garantir os 3%.
Quando eu quero 10, a pressão vai subir mais, aquele bocal vai dar vazão suficiente, eu vou ter descarga e eu posso trabalhar eventualmente com uma válvula menor. E a pressão de alívio é a pressão onde a válvula atinge a máxima vazão, ou seja, quando ela abriu totalmente. É a pressão de ajuste e a soma da pressão de ajuste é da sobrepressão. A pressão de alívio é onde ela chegou na máxima capacidade dela, considerando sua pressão 3% caldeira ou 10% vasos de pressão. Tá? Então, pressão de alívio é quando ela chegou na máxima vazão dela. Diferencial de alívio, o famoso blowdown, é a diferença onde ela abriu e onde ela fecha. Gente, uma válvula de segurança, quando ela abre, por exemplo, em 10 bar, ela vai subir um pouco a pressão, porém, ela vai deixar descarregar mais tempo para fechar abaixo. Se eu fechasse no mesmo ponto, eu já estaria começando a fazer o processo de abertura, a descarga inicial, o simmering. Então, se descarrega um pouco mais, ela tem a construção para que ela feche abaixo da pressão de abertura e que não já entre num próximo ciclo de abertura, para ela não ficar abrindo e fechando, batendo sede. Tá? Olha esse exemplo aqui. Então, tá com áudio para vocês, né? Isso aqui é a descarga inicial da válvula de segurança. Ela ainda não abriu. Essa válvula de segurança, a definição de abertura dela é pop. Eu estou descarga inicial. E aí ela vai fazer o pop logo acima. Notem, ainda não abriu. Isso tudo é descarga inicial. Agora ela fez o pop dela, que é abertura rápida de mais ou menos 20% do curso para mais ou menos 70% do curso. Então, tá aí a válvula de segurança, o efeito pop dela, o conceito de abertura. Chiado inicial, vai subindo a pressão e ela dá o pop e descarrega. Nesse momento, ela ainda pode subir, nesse caso, a caldeira, 3% a pressão da caldeira, para daí ela começar a retrair. O 3, de novo, é o limite máximo, vai depender do seu dimensionamento, e começar a baixar. E ela vai fechar esse tipo de válvula, ela vai fechar mais ou menos, se ela abriu com 10, ela vai fechar mais ou menos com 9,6. É o limite definido de blowdown dentro da ASME1. 4% de blowdown, ou seja, 4% abaixo da pressão de abertura do POP. Tá? Então, vamos construir aqui, 9,7 começa a dar o chiado, 3% acima dá o POP e a válvula abre. Ela pode subir 3%, 10,3%, e ela vai caindo até 9,6. Percebam que 9,6 para 9,7 eu tenho uma folga de 0,1 bar, que ela vai iniciar, né? Eu tenho uma folga de 0,1 bar para iniciar o próximo ciclo de abertura. Então, a tendência desse sistema é reduzir a pressão e entrar em operação normal. Alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Bom, tá tranquilo pelo jeito. Tipos de válvula de segurança. A definição, que é o dispositivo automático de redução de pressão, eu não preciso de um sinal de CLP, ele tem um monitoramento interno dessa pressão que vai descarregar. E a válvula de alívio, ela tem a diferença que ela é uma descarga contínua, sem aquelas rápidas variações de vazão, mesmo para gases. E líquidos, não existe válvula de segurança para líquidos. A válvula sempre vai ser de alívio. Eu vou explicar em seguida. A válvula de segurança já ela é a descarga inicial seguida de uma rápida abertura do seu curso, o famoso POP. Então, a diferença de uma válvula de alívio e segurança é essa variação brusca de abertura entre uma e outra. Segurança da POP abre de 20% para 70% do seu curso. Alívio faz isso proporcionalmente e vai fechando proporcionalmente. Tá? E dentro da família de válvula de segurança, existem aqui as válvulas de segurança de carga direta. O que hoje é utilizado muito são as com mola, e aí full lift standard, são algumas capacidades e está relacionado à capacidade de descarga. E o outro lado, existe a válvula de peso, a melhor válvula em questão de repetibilidade. Eu tenho peso, pouca variação eu tenho variação apenas aí da pressão atmosférica, a força que ela vai fazer para manter a válvula fechada, porém, esta válvula é
proibida, conforme a ASME 1, para operar em caldeiras. E eu tenho que confirmar se também já está proibida para vasos de pressão, porque é facilmente alterável. Já cansei de instalações onde tem esse tipo de válvula, ver um balde pendurado aqui cheio de peças de ferro dentro para gerar peso, para dar mais pressão de abertura, subir a pressão. Então, você consegue adulterar facilmente essa válvula de segurança, a pressão de abertura dela, podendo gerar uma explosão por excesso de pressão. Válvula de segurança, né? Piloto operadas é outro tipo de válvula que já se utiliza também, é muito utilizado principalmente para diâmetros grandes. Os diâmetros grandes realmente são mais complicados porque eu tenho que ter uma mola cada vez maior, então o pessoal acaba utilizando aí ou pressões extremamente altas, válvulas de segurança piloto operadas. Tá? O princípio aí da válvula de alívio é muito básico. Eu tenho uma mola empurrando todo um conjunto para baixo contra a força de abertura que a pressão exerce na área do bocal. Como é líquido, ou como essa válvula aqui, nesse caso é líquido, ou se fosse uma válvula de alívio, eu não teria essa saia quando ela for aplicada em gás. Então, o gás vai sair, essa área é constante, e essa pressão trabalhando numa área constante de forma proporcional. Tá? Então, ela vai não gerar uma pressão embaixo dessa saia, vamos imaginar numa situação de líquido, ela não gera uma pressão aqui embaixo, ou seja, não gera um aumento de força. Nas válvulas de segurança, o POP ele ocorre quando eu começo a fazer a descarga, eu começo a gerar uma área de pressão aqui ao lado do bocal, abaixo dessa saia, e esse aumento de pressão, de repente, ele gera um incremento de força nessa força de abertura, que é pressão vezes área. Então, eu aumento essa área de contato da minha pressão e ela dá o POP, os 70%, de 20% para 70% de abertura nela, de forma instantânea. De repente, eu consegui pressurizar essa zona, gero força e ela abre instantaneamente. Então, a diferença é, eu não tenho a formação dessa zona, esse aumento de área em líquidos e gases, e no POP eu tenho essa condição, sim, onde ela gera esse aumento de área, por até ser gás, ele vai forçar uma abertura rápida da válvula de segurança. Que a gente já mencionou, quando a gente fala de válvula de segurança para vasos de pressão, caldeira você trabalha com menos, mas para vasos de pressão aí é recomendado, às vezes até, dependendo do tipo de controle que tem, 15% de pressão diferencial, a partir de 4 bar de pressão absoluta, ou seja, 3 bar de pressão manométrica, já considerar uma pressão diferencial de 15%. Pensa o seguinte, eu estou com 3 bar, 10% é 3,3. Teu sistema variar 0,1, 0,2 é muito fácil, essa válvula ela entra muito facilmente na condição de descarga inicial. Então, a gente recomenda, principalmente em pressões baixas, mantenha uma distância entre pressão de operação maior, né? Uma distância maior entre a pressão de operação com a pressão de abertura da válvula de segurança. Lembrando que o limite sempre é a PMTA. E é muito comum hoje encontrar válvula de segurança com a pressão de operação até maior do que a PMTA, por incrível que pareça. Desculpa, pressão de operação maior que a pressão de ajustado. PMTA do vaso 6 bar, solicita a válvula de segurança para 4 e estão operando em 5. A válvula de segurança está aberta o tempo inteiro. Ou a pressão PMTA 6 bar, o pessoal está operando com a válvula de segurança, está com a pressão de abertura e válvula de segurança em 6 bar, conforme norma, legal, mas a pressão de operação está em 6 bar também. Então, ela vive o tempo inteiro na condição de abertura, de descarga inicial, dependendo do conceito. Então, ela fica lá o tempo inteiro descarregando, danifica a sede. Tá? E é muito comum isso. Só tem uma maneira, ou você refaz os cálculos e troca o vaso, ou troca o vaso, né, para aumentar a PMTA, ou você baixa a pressão de operação, senão você sempre vai ter o problema de vazamento nessa válvula de segurança. Então, tem que tomar cuidado com essa diferença de pressão, né, entre a operação e a abertura da válvula de segurança. E a vazão correta dela? Né? Qual é a vazão correta? A mesma vazão do processo? Não. Tá? Uma fração do vazão do processo? Também não. A vazão máxima da válvula de controle mais a vazão máxima do bypass. Eu tenho uma estação redutora, tem aquela válvula manual
em paralelo? Talvez, depende. Eu já peguei uma situação onde deu falha na válvula redutora, o operador desesperado, ele ao invés de fechar a entrada de vapor, ele foi lá e abriu o bypass. Eu tinha a válvula redutora descarregando totalmente e o cidadão ainda me abre mais uma vazão de bypass. A pressão começou a disparar, a válvula de segurança não deu conta. Tá? A máxima vazão possível na linha, por exemplo, eu tenho uma instalação de vapor 9 bar, válvula 4 polegadas, eu vou ter que dimensionar esse caso aqui para a máxima vazão que pode vir para cá. Ou, dependendo do caso, aí, com alta velocidade, a vazão total da caldeira, ou a perda de carga da linha, teria que fazer uma análise RASOP para definir a vazão de descarga dessa válvula de segurança. Tá? Às vezes, colocar uma válvula de bloqueio, uma bitola menor, onde gera uma restrição, você diminui o tamanho de válvula de segurança. Porque válvula superdimensionada é problema também. Ela fica batendo, ela entra no que a gente chama de shattering, batimento de sede. Então, ela descarrega quando está muito grande e já baixa a pressão, fecha. O sistema volta a subir a pressão, ela abre de novo. Só que isso em fração de segundos. Então, ela fica batendo a sede e causando danos nela. Tá? A estação redutora aqui, por exemplo, tenho 9 bar, eu trabalho controlando 5,5, a válvula está para 6. E aí eu tenho uma perda de carga. Essa válvula está para 6, minha válvula de segurança no coletor está para 6. E aí eu tenho uma saída para outro consumo. Será que essa vazão dessa válvula de segurança aqui, qual seria? A vazão máxima que vai passar pela linha principal. Né? A vazão dessa válvula de segurança, a vazão máxima que vai passar pela TCV. Então, você tem que dimensionar pela máxima capacidade de vazão do teu sistema. Porque se falhar a redutora, essa válvula tem que dar conta. Se ela não der conta e o cidadão ainda abrir o bypass e não tiver consumo, o que vai me limitar é a vazão dessa válvula de controle, para definir a vazão de descarga requerida dessa válvula de segurança. Então, você tem que solucionar isso. E é muito importante o pessoal informar a parte de contrapressão do sistema. Ah, mas o meu tubo é aberto. Né? Só, teu tubo é aberto depois de 50 metros. Teu tubo é aberto, cai num tanque. Só que aí joga mais 3 válvulas de segurança para dentro do mesmo tubo. Então, tem que cuidar com contrapressão. A contrapressão ela pode ser desenvolvida, ou seja, no momento que a válvula de segurança abre, ela começa a gerar uma perda de carga nesse escoamento e sobe a pressão dentro do tubo. Normal, efeito físico. Então, essa contrapressão é desenvolvida no momento da descarga. Eu posso ter uma contrapressão superimposta constante. Eu estou descarregando, por exemplo, para dentro de um tanque flash, para dentro de um tanque pressurizado, para dentro de uma linha de flare. Tá? Essa contrapressão superimposta constante, eu preciso considerar, porque isso diminui a capacidade de vazão da válvula, e ela é definida pelo meu sistema. Então, ela vai dizer assim, estou jogando para um sistema que tem 3 bar de contrapressão. Então, ela vai sempre estar lá. E na hora de abrir, por exemplo, um sistema onde a contrapressão superimposta é constante, você precisa que a válvula abra em 10 bar, e a contrapressão superimposta constante é de 3, na bancada nós vamos regular ela com 7 mais a correção de temperatura se necessário. Então, ela vai sair regulada para 7, para quê? Com aquela força adicional que a contrapressão está fazendo em cima do disco, faça com que essa válvula abra em 10 bar de pressão. E aí você pode ter uma outra variação que é a contrapressão superimposta e desenvolvida, que aí ela vai ser desenvolvida com descarga de outras válvulas dela mesma. Então, ela vai ser uma contrapressão desenvolvida no sistema, junto com... Ela tem uma pressão de superimposta constante, mas desenvolvida pela sua descarga. Então, esses são os grandes conceitos de contrapressão. São valores importantes para especificar corretamente a capacidade de vazão da válvula de segurança. Pessoal, um ponto importante aqui nessa parte de válvula de segurança, tá? O pessoal tem começado a utilização de amortecedores ou silenciadores de saída de válvula de segurança. Um silenciador de saída de válvula de segurança, ele nada mais é
do que uma grande perda de carga. São vários orifícios, vários tubos com furos para fazer essa redução de pressão, por exemplo, de 10 bar da descarga dela para 0, só que em estágios. 1 estágio, 2 estágios, 3 estágios, depende de vazão, depende de projeto de cada fabricante de silenciador. E tudo isso nada mais é do que gerar uma contrapressão, gerar uma perda de carga nessa tubulação de saída. Então, sempre que forem instalar uma válvula de segurança, ou forem instalar um silenciador em uma válvula de segurança existente, solicitem ao fabricante se esta válvula consegue manter a capacidade de vazão do projeto. Do contrário, você precisa sim aumentar o diâmetro dessa válvula, em função da contrapressão, nesse caso, constante superimposta. Quem vai definir e garantir essa imposição de uma forma constante, superimposta desenvolvida, desculpa, ela vai ser desenvolvida quando estiver descarregando, do contrário ela fica 0. Então ela vai ser desenvolvida por um fator terceiro e não pela tubulação, pela própria válvula de segurança. Então essa contrapressão e esses dimensionamentos tem que tomar muito cuidado quando se começa a instalar silenciadores. E principalmente, eu vou botar 2 válvulas de segurança numa tubulação só. Eu tenho que considerar isso, né, esse fator, essa condição, para que, se as 2 válvulas estiverem descarregando, qual é a pressão que vai gerar no sistema? Isso vai me limitar sempre a vazão da válvula de segurança. Então, cuidado. Tá? Existe um limite, onde uma válvula de segurança, que aí um norte, né, um índice de referência, que a gente fala que até 10% do valor da pressão de abertura gerado na contrapressão, seja constante, desenvolvida, superimposta, a válvula de segurança não é afetada na questão de abertura, no processo de abertura e fechamento. Tá? Então, até 10% ela não acaba atrapalhando de uma certa forma. Diminui-se um pouco a capacidade de vazão, sim, mas não atrapalha e não dá o famoso efeito de shattering. O shattering, aquele batimento de série que a gente falou, o primeiro exemplo que eu dei é a pressão de entrada cair e ela ficar fechando. Tá? Então, ali eu tenho uma limite lá de perda de carga na entrada da válvula de segurança de 3%. Quando a gente fala de shattering por conta de contrapressão, esse ponto de referência nosso passa a ser 10%. Ou seja, ela começou a descarregar, gerou até 10% da pressão de abertura. Então, 10 eu gerar até 1 bar de pressão. Então, não tem problema, a válvula de segurança vai fazer a descarga, ela vai operar corretamente. E o problema é quando está acima disso. Quando eu gero essa contrapressão, ela faz uma força adicional em cima do disco e fecha a válvula de segurança. Então, ela vai fechar. Como é uma contrapressão desenvolvida, ela vai zerar essa contrapressão, a pressão de entrada ainda está alta, ela abre. Então, ela começa a abrir e fechar por problemas de contrapressão. Nesse ponto, o que a gente sugere é a instalação de um fole de balanceamento, que ele também pode ser o fole de selagem, isola a área da mola aqui em cima, por exemplo, um fluido tóxico, um fluido corrosivo, né? Dependendo o caso, a válvula de segurança, e aí vai depender compatibilidade de materiais aqui do corpo, ele vai gerar esse fole para que a força que ela está gerando aqui em cima, vocês podem observar que a área é muito menor do que se tinha anteriormente. Então, se diminui essa área de contato e, com isso, ela não afeta mais, a contrapressão não afeta mais a força de fechamento da mola, ela não ajuda mais a força de fechamento. É como se ela isolasse e não deixasse a pressão atuar em cima do disco. A grosso modo é isso. Então, esse fole de balanceamento, ele garante que ela não vai sofrer variações de posição em função da contrapressão do sistema. E aí tem um limite, 60%, 70%, depende do projeto de cada válvula. Isso aí, nosso software, para as nossas válvulas de segurança, a gente consegue dimensionar, especificar se precisa de fole, aí eventualmente, lembrando que é sempre perda de carga, às vezes eu tenho 10, 20 metros de tubulação, eu tenho que simplesmente expandir o diâmetro da tubulação, ao invés de ser 3 polegadas, botar uma tubulação de 4, 5 ou 6, dependendo da distância, dependendo do layout e quantidade de curva, já não vai me gerar essa perda de carga, já não vai gerar mais essa contrapressão acima dos 10% da pressão de abertura. E aí você não precisa do fole, por exemplo. Então, o layout da instalação interfere bastante no funcionamento da válvula.
E elas têm os tipos de bocais aqui, onde ela pode ser o famoso bocal integral, onde o fluido ele não tem contato com o corpo da válvula até na sede, depois que ela é descarregada assim, mas toda essa peça, até na sede dela, é uma peça só, e normalmente é aço inoxidável. Então, esse aqui é o bocal integral, e aqui a gente chama de bocal parcial, onde ele é roscado, ele é prensado, depende de algumas formas construtivas. O meu fluido, ele já tem contato com aço carbono, com ferro fundido, e aí o disco, a sede de inox, ela é prensada nesse corpo, colada, roscada, enfim, né? São dois tipos de bocal. O que a gente recomenda que para hidrocarbonetos, combustíveis, diesel, etc., o mais recomendado é a utilização de válvulas de bocal integral. Bocal parcial, esses hidrocarbonetos, eles têm uma característica, depois de 3, 4, 5 anos, elas começaram a apresentar vazamento por trás da sede quando aplicadas em hidrocarbonetos. Tá? Então, nessa condição, para uma maior vida útil, o bocal integral, mas nada impede, né, só estando ciente que ela tem uma vida útil um pouco menor, de bocais parciais para hidrocarbonetos. E aí o tipo de castelo e capuz. O castelo da válvula é essa área em vermelho que protege a mola. Ela não está em volta da mola e ela é o suporte do capuz. Então a gente tem nessa imagem aqui uma válvula de castelo totalmente fechado e o capuz fechado. Existe essa imagem aqui, onde eu tenho o castelo aberto, a mola está aberta, refrigerando. Então, nessas válvulas de segurança, você não precisa fazer a correção de temperatura. E o capuz aqui em cima é aberto também. Se eventualmente algum vapor subir, ele sai por trás da alavanca, sai aqui na frente. Ele vai acabar descarregando e não gerando pressão. Uma recomendação como fabricante, não utilizar válvulas totalmente fechadas, castelo fechado e capuz fechado em sistemas de vapor. O calor ele vai gerar condensações aqui dentro e dependendo desse tratamento de água, dependendo dessa condensação, eu vou ter corrosão, tanto nos pratos como na própria mola, chegando até a gerar quebra dessa mola. Então, quando é a utilização de vapor, ou é o castelo fechado com o capuz aberto, que é uma das variações aqui a seguir, ou ela é totalmente aberta. São as duas preferências, tá? E aí existe a versão dela com o capuz todo fechado sem alavanca. Então, você não precisar fazer um acionamento manual, né, temporariamente, você pode utilizar ela toda fechada. Muito utilizado em sistemas de líquidos, onde o pessoal não vai fazer essa checagem, tá? Mas aí para vapor o pessoal normalmente tem utilizado muito a válvula até fechada com o capuz aberto, ou a válvula toda com castelo aberto e capuz aberto também. Na hora dessa descarga da válvula de segurança, vai sair um vapor aqui em cima, só que é um vapor que já trocou calor, você não vai chegar a se queimar com esse vapor. Fiquem tranquilos, tá? E aqui tem a seleção, que aí eu não vou falar muito tempo em cima disso, vai ficar no slide que vocês vão receber. Quais são os tipos de válvulas recomendados aí para líquidos, fluidos tóxicos, inflamáveis, as configurações de castelo, capuz, né? Gases neutros, óleo térmico, enfim. Tem uma tabela aí de seleção, e aí vocês vão poder dar uma olhada aí com o tempo, deixar aí do lado. Outros acessórios que o pessoal normalmente tem iniciado a instalar, e principalmente válvulas de segurança, onde estão instalados em sistemas de gases. O pessoal tem que fazer manutenção da válvula de segurança periodicamente, sem parar o processo, se instala as famosas válvulas changeover. É uma válvula de bloqueio, vocês podem observar que o diâmetro dela é muito maior do que o diâmetro da válvula de segurança, onde ela vai sempre bloquear uma válvula e abrir a outra válvula. Ela não pode, válvula changeover, ela não pode estar operando numa condição intermediária, que ela não vai dar vazão nem para uma total e nem para outra. Ela tem que estar ou uma válvula habilitada ou uma válvula desabilitada. É uma válvula ou a válvula da direita ou a válvula da esquerda. Não tem a condição intermediária operar com as duas. Então você vai lá, fecha a válvula, você pode retirar para manutenção, repõe ela e o processo continua operando, pois existe uma segunda válvula de segurança garantindo a integridade física do processo, do sistema, do vaso, enfim, onde ela estiver instalada.
E você pode, dependendo do caso, instalar na saída também, totalmente selecionável. Existe muito para sistemas aí químicos, por exemplo, fluidos que gelatinizam, fluidos corrosivos, são os discos de ruptura, elas vêm antes, esses discos de ruptura são instalados antes das válvulas de segurança. Por exemplo, ela vai romper o disco de ruptura em 5.5, para daí sim o fluido corrosivo, tóxico, qualquer coisa, chegar em contato com a válvula de segurança, e somente em 6 bar, por exemplo, ela vai abrir a válvula de segurança e descarregar esse fluido. Então, normalmente o pessoal põe um pressostato, um indicador de pressão, para saber que rompeu o disco. Já gera um alarme, já gera um alerta de processo. Tá? E o pessoal tem instalado também em algumas válvulas de segurança um sensor indutivo de abertura dela. Então ela fica fechada, ele diz, a válvula está fechada, não estou sentindo abertura nenhuma, e ele está instalado no capuz dela aqui em cima, e para monitorar e gerar um alarme, por exemplo, a válvula de segurança PSV 103A abriu. Isso gera um alarme para uma rede de monitoramento. Gente, eu tive fazendo um treinamento, uma palestra para um pessoal em São Paulo, e um cliente nosso lá, ele disse que todo e qualquer disparo de válvula de segurança, abertura de válvula de segurança, deve ser reportado para a sua matriz, pois é considerado um acidente operacional. Válvula de segurança não é feita para abrindo. Então, o pessoal acaba instalando sensores para checar que a válvula abriu, e aí você tem que explicar por que ela abriu. Tá? Então, válvula de segurança é o último elemento de proteção do sistema. Então, ele não é para ficar abrindo, e é para estar lá íntegro, físico, conforme suas inspeções. E aí tem um sensor que você pode acoplar nela para fazer esse monitoramento à distância. Armazenamento e transporte. Válvulas de segurança devem ser armazenadas em pé, do jeito que está na foto. Tá? Não se pode transportar a válvula de segurança carregando pela alavanca. Vocês podem notar que as válvulas de segurança aqui, elas têm uma cinta, um lacre que a gente deixa aqui em algumas antes de ser despachadas para o cliente e pós-despacho para o cliente. Essa cinta é para evitar quando o cidadão vai pegar e vai carregar a válvula de segurança pela alavanca. É o ponto mais fácil, principalmente válvula pequenininha. Quando está carregando pela alavanca, ela está abrindo a sede. Então, lembra que se ele botar ela no chão meio bruscamente, ela vai bater a sede e aí ela vai acabar danificando essa vedação e vai dizer, a válvula está vazando. Eu nem instalei ainda, ou na partida já vazou. Às vezes é manuseio. Não pode carregar pela alavanca. Deve ser armazenada em pé. Instalação dela, a mesma coisa. Vertical. Tá? Isso aqui não é recomendado. Um grande ponto de problema, tubulação de saída. Normalmente o pessoal eles instalam tubulações de saída nas válvulas de segurança e deixam ela pendurada na própria válvula. Então, tubulação de saída, ela deve ter a sua própria ancoragem, para que ela não faça esforço mecânico, torção, em cima do bocal da válvula, que gera vazamento. Pra vocês terem uma ideia, nós já fizemos manutenção numa válvula um sábado de manhã, segunda-feira cedo, a primeira ligação que eu recebi foi do cliente dizendo, tua válvula de segurança está vazando. Eu disse, não pode. Me desloquei até o cliente, fui lá ver a instalação, uma tubulação de 2,5 polegadas roscada na boca da válvula. E essa tubulação tinha 3 metros. Imagina um tubo de 3 metros na boca da válvula. E ela torcia o conjunto, o eixo começava a arrastar em cima no parafuso de ajuste e gerava vazamento. Eu simplesmente fui lá, desrosquei a saída, ela parou com vazamento na hora. Ela voltou para o seu alinhamento normal e parou o vazamento. Quando tiver algum ponto de subida, você precisa drenar ele, porque senão toda vez que ela abrir, ela vai descarregar em cima da válvula, em cima pela chaminé, e aí pode ter um problema, às vezes até descarregar uma água quente em cima de alguém, pode ter até um acidente aí. Um outro grande ponto importante é, se essa válvula for toda vedada numa tubulação de água, se isso aqui não tiver drenado, ela vai começar a gerar uma coluna de água em cima do disco, além de começar eventualmente uma corrosão, oxidação nos internos, que mola, prato, guias e tudo mais,
essa coluna ela vai gerar uma pressão adicional, ao invés da válvula abrir, por exemplo, com 6, ela vai passar a abrir com 6,5, se tiver 5 metros, se tiver 10 metros de coluna d'água, vai abrir com 7. Então, ela começa a incrementar a pressão de abertura e eventualmente, pode até gerar o risco de explosão desse vaso. Então, essas tubulações de saídas devem ser drenadas, devem ser secas ou consideradas essa contrapressão constante para a abertura da válvula de segurança na hora da calibração. Tá? Dreno da válvula. Você pode fazer o dreno num ponto baixo, você tem algumas válvulas que elas têm o dreno aqui na parte traseira dela. Só tomar cuidado, tem algumas válvulas que esse bujão na traseira dela, na parte de trás da válvula, algumas são na lateral, são parafusos, travas dos anéis de ajuste, que a gente não vai entrar nesse tema aí por falta de tempo. Então, só cuidado para não confundir. Se tiver lacre, não mexa. Tá? O dreno ele não é lacrado. Então, você pode tirar e fazer essa drenagem pela própria válvula, direcionar isso para algum ponto, um ralo, um ponto baixo aí. Tá? Perda de carga que a gente já falou, 3%, menor que 3%. Regra prática, 5 vezes o diâmetro de entrada da válvula. Então, 50 milímetros, a válvula de 2 polegadas, no máximo 250. Eu não vou ter problema do shattering. E 10% no máximo de saída. Acima disso, tem que utilizar o fole para balanceamento e para zerar a perda de carga. Isso tudo é calculável, dimensionável pelo software do fabricante, no nosso caso. Você pode solicitar, mandar um layout da linha com as dimensões, quantidade de curva. A gente pode ajudar vocês que, eventualmente, ao invés de usar o fole, talvez aumentar o diâmetro da tubulação já resolva. Né? Nunca façam redução no diâmetro. Se a válvula, por exemplo, é 3 polegadas de saída, instalar uma tubulação de 2. Você gera contrapressão, ela entra em batimento, você diminui a capacidade de vazão dessa válvula. Olha só que instalação bacana. Ainda bem que isso aqui é uma foto da Europa, não é no Brasil. Tá? Eu tenho uma longa tubulação de entrada com mais uma curva, alta perda de carga, maior que 3%. Eu tenho a saída, vocês podem olhar que ela está indo para fora do galpão, isso aqui de alguns reatores. Então, eu tenho aí pelo menos 6, 7 metros aí de tubulação. E se observar na foto, ela ainda tem uma redução. Tá? Então, a válvula de segurança está descarregando com uma alta contrapressão, maior que 10%. E a tubulação de saída ela não tem o suporte próprio, está ancorada na válvula. Então, está tudo errado nessa válvula de segurança. Essa aqui, tubulação longa com curva. Essa aqui pior ainda, e ainda tem um bloqueio aqui, um registro aqui que não pode, né, ter esse bloqueio, e aí várias curvas, tubulações longas para descarregar essa válvula. Então, altas perdas de carga, tanto na entrada como na saída. Coisa linda essa instalação de válvula de segurança. Uma válvula de segurança reduzidas, descarregando direto em cima da outra. Tá? E aí aqui no meio uma saída para ela. Qual é o fluxo preferencial? É vir reto para cá e descarregar e sair aqui em cima no capuz. Então, eu gero contrapressão e eu acabo mudando a pressão de abertura da válvula de segurança com essas condições. Porque a gente sempre recomenda Y, entra aí com 30 graus para forçar o fluxo para frente, para ajudar o escoamento e sempre que, antes de adicionar essa segunda válvula, já expandir essa tubulação. Então, eu venho com 2 tubulações, por exemplo, 2 polegadas, vai depender da vazão, você vai aumentar talvez para 3 polegadas a tubulação geral de saída para o sistema. Tá? Olha só que bacana, subida e a válvula sem o dreno, aqui embaixo no ponto baixo, uma válvula castelo fechado, mas capuz aberto, onde esse condensado, toda essa água vai vir, vai subir e vai sair aqui em cima. Então, falha nessa drenagem. Ou você drena pelo bujão aqui atrás, ou você põe um ponto baixo na tubulação. Aqui também está faltando, talvez a ancoragem esteja mais para cima, a gente não conseguiu observar. E aí o cidadão fez o dreno, tá? Porém ele drenou para a tubulação de saída, não ajudou muita coisa, a não ser que essa tubulação esteja inclinada, mas aí não faz sentido ter o dreno. Tá? Então, ou a tubulação inclinada ou drenar para a tubulação. Então, erro de instalação. E aí, a minha foto preferida, o cidadão ele fez uma instalação bonita, 2 reduções na saída da válvula de segurança. Ah, porque não está dando conta de baixar a pressão. Por que será, né?
Então, alta contrapressão, baixa capacidade de vazão da válvula, que eu diminuo a diferença de pressão, e aí eu tenho um problema grande de batimento, vazamento na sede. Ah, mas eu tinha tubo de 2 ao invés de 4. Sinto muito, tem que instalar um tubo de 4 polegadas. Gente, nós temos nossa área de serviços aqui, a Bermo Serviços. Ela está aí com uma estrutura para atender todo o Brasil. A gente já atendeu, volta e meia, o pessoal está para Vitória de Santo Antão, já foi para o Pará, Mato Grosso vai direto. Então, tem uma estrutura, uma equipe técnica para fazer as manutenções em campo, desmontar a válvula, fazer as lapidações, fazer os testes e aí ajudar vocês na manutenção. E também tem a nossa unidade aqui em Blumenau, né, que a gente faz uma manutenção mais completa, com jato, pintura, a inspeção mais completa, mais detalhada, com as bancadas de testes também. Alguma dúvida, algum questionamento? Estou à disposição. Do contrário, agradeço também a participação, esse tempo de vocês. Me coloco à disposição aí para a gente conversar, tirar dúvidas. Tem o meu WhatsApp aí, tem o meu e-mail também. Se precisar, pode me ligar. Fiquem à vontade. A gente está aí para dar o suporte para vocês em toda a linha de produtos aí, Valde Controle e Segurança. Agradeço a participação de todos mais uma vez. Fiquem seguros e fiquem com Deus.